chama Haroldo Aires e a gente vai trabalhar matemática com vocês, certo? O conteúdo que nós vamos ver hoje vai ser uma revisão inicial de geometria analítica. Tá? Não sei se todos já receberam o material, né? Eu fiz um pequeno resumo e coloquei algumas questões que nós vamos trabalhar hoje. Não sei se vai dar tempo de ver todas as questões, a gente vai tentar ver o maior número possível de questões. Tá? Eu vou apresentar aqui a lista de exercícios, um momentinho aqui só para puxar ela. Se nem todos estiverem com a lista de exercício, com o material que eu disponibilizei, daqui a pouco, se eu não tiver, é só entrar em contato com o pessoal aí que vão disponibilizar para vocês. Mas, ao mesmo tempo que eu vou resolvendo aqui os problemas, eu estou apresentando a lista, que é esse material que vocês vão receber ou já receberam. Tá? Nessa primeira página aqui, eu coloco alguns resumos teóricos do que nós vamos trabalhar nas questões específicas. Tá? Então, aqui a gente vê distância entre pontos, tá? Ponto médio de um segmento, baricentro de um triângulo, condição de alinhamento. Tá? Coisas aqui que a gente não tem tempo para ver, né, ao pé da letra, né, todo o conteúdo, do início ao fim. A gente coloquei aqui só um resumo do que nós vamos precisar, né, das fórmulas que vamos utilizar, certo? E aqui estão algumas informações a respeito desse conteúdo, beleza? Aqui nós temos uma coisa que a gente vai usar bastante, a equação da reta. Tá? Aqui nós temos algumas formas de representar uma equação da reta. A gente tem a forma fundamental, né, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Não sei se está dando para todo mundo ver. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para marcar. Tá? Aqui. Essa fórmula aqui, geralmente a gente acaba memorizando daquela forma ioiô michiochô, né? Uma forma fácil de lembrar, né? Ioiô michiochô, onde o y0 e o x0 são pontos que a gente conhece da reta. Tá? E o m é o nosso coeficiente angular. Tá? Só recapitulando algumas coisas que a gente vai precisar. Beleza? Aqui nós temos a equação geral, reduzida e a segmentária. Nós vamos ver alguns exercícios onde nós vamos utilizar, em determinada situação, cada uma dessas equações. Tá certo? Posições relativas entre retas, né? A gente tem aqui duas equações de retas. Né? Se nós considerarmos aqui, se tivermos o m da reta R igual o m da reta S, ou seja, o coeficiente angular de R foi igual ao coeficiente angular da reta S, e nós temos que o n da reta R é diferente do n da reta S, nós podemos dizer que essas duas retas são paralelas, tá certo? São duas retas paralelas. Aqui a gente tem algumas ilustrações aqui de duas retas paralelas. Outro caso, quando os coeficientes angulares são iguais e os lineares também são iguais, as retas são coincidentes, ok? São coincidentes. Já quando nós temos os coeficientes diferentes, as retas são concorrentes, beleza? E um caso particular de retas concorrentes é quando elas formam 90 graus entre si. E o produto entre os coeficientes angulares aqui é igual a menos 1. Tá? Muito importante isso daqui. Algumas questões, se a gente notar esse detalhe aqui, ela sai de maneira até mais fácil que algumas outras soluções que a gente pode ver. Tá? Inclusive, eu tenho uma questão hoje aí que a gente vai trabalhar lá no final que trabalha com essa condição aqui. Tá? Aí, ângulo entre duas retas concorrentes, aqui a gente tem a fórmula para calcular. Não vou pegar tudo aqui, senão a gente vai passar a maior parte da aula só comentando do conteúdo. Vamos direto para as questões e ver e recapitular algumas coisas que a gente vai precisar aqui em cima. A hora que a gente precisar, a gente volta lá, verifica qual é a fórmula, qual é a equação que a gente está utilizando. Tá certo? Aqui eu separei alguns exercícios introdutórios, aqueles bem simples, onde a gente aplica direto os conhecimentos direto do conteúdo. Tá? Eu escrevi esses mesmos exercícios, eu coloquei separado aqui para eu poder riscar com vocês aqui. As mesmas questões que estão aqui em cima são essas que a gente vou trabalhar aqui embaixo. Tá? Então, tem o material, pode acompanhar pelo material, ou aqui que são as mesmas questões. Tá? Só separei aqui para ficar
para melhor visualização de vocês e eu poder escrever aqui e fazendo os devidos cálculos. Tá certo? Na primeira questão, nós temos o seguinte. Se A é menor que zero, ou seja, se o A for negativo, e B maior que zero, se o B for positivo, os pontos P de coordenadas A e menos B e o ponto Q de coordenadas B e menos A pertencem, respectivamente, a quais quadrantes? Isso daqui é só localização de ponto, coisa bem tranquila. Né? Se for observar, se nós formos olhar para o ponto P, né? O ponto P, o par ordenado do ponto P é A, e esse A é negativo. Se a gente for analisar simplesmente qual quadrante esses pontos pertencem. Para saber o quadrante que esses pontos pertencem, a gente tem que saber o sinal das coordenadas. Tá certo? Esse A aqui, como ele é negativo, vai ficar negativo aqui. Esse B, nós temos que o B é positivo, mas só que como aqui a coordenada é menos B, ele também vai ficar negativo. Então, em qual quadrante nós temos que a abscissa é negativa e a ordenada também é negativa? Mas se for olhar para os quadrantes lá, onde isso acontece é no terceiro quadrante. Tá? Terceiro quadrante. Beleza? Bem simples. E o ponto Q vai ser a abscissa do ponto Q. B é positivo, então aqui fica positivo. E o ponto aqui, a ordenada menos A. Como o A é negativo, o menos daqui vai ficar mais. Certo? Onde nós temos as coordenadas positivo, positivo. É no primeiro quadrante. Beleza? Então, essa questão bem simples, só de localização de ponto, verificar os sinais, né, das coordenadas. Verificando os sinais da coordenada, a gente sabe localizar pelo menos em que quadrante esse ponto se localiza. Ok? Então, uma questão bem simples, acredito que não tem tanta dificuldade assim. Nós podemos passar por uma questão número 2, que já tem um grau de dificuldade um pouquinho maior. Ok? Questão 2, quais as coordenadas do ponto D no paralelogramo abaixo? Ó, essa questão aqui, o paralelogramo, então, é interessante vocês lembrarem um pouco de geometria plana e saber quais são as propriedades, quais são as características do paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero onde os lados opostos são paralelos, tá? E congruentes. Ok? Então, se for observar, dá para fazer de duas formas. Vou tentar mostrar de duas maneiras diferentes para vocês resolverem esse problema, só que é bem simples de duas maneiras. Se for observar, já que os lados opostos são congruentes, são iguais, né, esse lado aqui, o lado AD, é igual ao lado BC. Tá? Lado BC. Portanto, se a gente for observar aqui a ordenada, a diferença dessas ordenadas aqui, ó, certo? Aqui vai ser esse x, desculpa, vai ser esse y do nosso ponto D, e aqui vai ser o y do ponto A, que é 4. Certo? Y do ponto A, que é 4. A distância desse ponto aqui até aqui tem que ser a mesma quando a gente vai pegar aqui desse outro segmento aqui, essa ordenada aqui, que vai ser do 2 até onde? Até o menos 6. Tá? Então, daí já dá para dar uma ideia, mais ou menos, quem seria esse y aqui do ponto B. Porque nós temos que a diferença, vou colocar assim dessa forma, a diferença dos y, tá? A diferença dos y aqui do segmento AD, tem que ser igual à diferença dos y do segmento BC. Certo? Do segmento BC. Então, se a gente fizer a diferença do segmento, dos y do segmento AD, vai ficar como? 4 menos y igual à diferença, que essa distância tem que ser igual a essa, já que os lados são congruentes. Ok? Tem que ser igual a 2 menos 6, que vai ficar positivo. Tá certo? Então, nós temos que esse y, se nós formos observar aqui, antes de mais nada, se for observar, só fazendo um pequeno detalhe aqui, se nós formos pegar e a distância
do menos 6 até o 4, até o 2, essa distância daqui para cá é igual a 8, certo? É igual a 8. Esse ponto, se eu fosse deslocar esse segmento para cima, até ele encaixar lá no 4 e o 6 encaixar no Y, né, eu teria que subir o 2 2 unidades e o menos 6 também 2 unidades. Então, de cara, que tu já imaginaria que esse daqui seria o menos 4, certo? O menos 4, que já seria a resposta. Né? Porque aqui nós vamos ter, resolvendo isso daqui, nós vamos ter que y é igual a menos 4. Tá certo? Acredito que deu para entender aí. E essa ilustração também geométrica ali para a gente observar, para enxergar esse detalhe. Beleza? Então, a gente já tem o y do ponto D, certo? A gente tem o y do ponto D e pode fazer a mesma coisa para o x. Né? A gente pode fazer a mesma coisa para o x, que a diferença das abscissas, ou seja, a diferença do x do segmento CD, tá? Do segmento CD, tem que ser igual à diferença das abscissas do segmento AB. Beleza? Do segmento AB. Do segmento CD, a abscissa aqui, x, e aqui, menos 3. Tá? Menos 3. E do segmento AB, o x é menos 1, e o x daqui do A é 5. Portanto, x do C aqui, tá? X do D e x do C. Fazendo essa diferença aqui, nós vamos ter x menos 3, vai ficar mais 3, igual a diferença das abscissas do segmento AB, que vai ser 5, menos 1, que vai dar mais 1. Certo? Mais 1. Beleza? Portanto, esse x vai ser igual a 3. Ok? X igual a 3. Só fazendo as continhas aí direto, x igual a 3. Entendido? Essa é uma solução para essa questão. Só que nós podemos ver trazer outras propriedades lá da geometria plana e lembrar e tentar ver um outro caminho para tentar resolver essa questão, talvez de uma visão um pouco mais fácil. Um paralelogramo, as diagonais do paralelogramo, elas se cruzam exatamente no ponto médio dessas diagonais. Tá? No ponto médio dessas diagonais. Beleza? Então, se eu fosse traçar aqui, deixa eu traçar aqui rapidinho. Se eu for traçar a diagonal AC e a diagonal BD, certo? Essas diagonais, elas se cruzam exatamente no ponto médio das respectivas diagonais. Tá? Das respectivas diagonais. Então, nós poderíamos dizer que o ponto médio da diagonal AC é igual ao ponto médio da diagonal BD. E como é que a gente calcula ponto médio? Vou lembrar para calcular ponto médio, se eu quero calcular o x do ponto médio. O x do ponto médio, ele é dado por quem? Deixa eu só colocar aqui, eu vou escrever direto aqui o x. O x do ponto médio é a média aritmética, né, das abscissas dos pontos do segmento aqui, das extremidades do segmento, que no caso é o A e o C. Então, seria o x de A mais o x de C dividido por 2 tem que ser igual ao ponto médio, né? Então, o x do ponto médio do segmento BD. Então, seria o x de B mais o x de D sobre 2. E aqui nós já podemos cancelar esse 2 direto aqui. Aí o x de A. O x de A é 5, tá? Só pegando as informações ali do desenho. X do A é igual a 5. O x de C é igual a menos 3, certo? Então fica menos 3. E o x de B é menos 1. E o x de D é x que eu quero encontrar. Né? Que eu quero encontrar. Fazendo as contas aqui,
tu vai observar 5 menos 3 dá 2, aí passa para cá positivo, né? Então a gente vai ter que x igual a 3 e morreu a questão. Né? Então, talvez vocês tenham verificado, e aqui é bem simples, lembrando dessa propriedade ali dos paralelogramos. Né? E eu encontrei o valor de x aqui com não muito difícil. Né? E a mesma coisa a gente faz para o y. Então seria o quê? O y de A mais o y de C dividido por 2 é igual ao y de B mais o y de D dividido por 2. Né? Os pontos médios têm que ser iguais, então isso aqui tem que ser igual. Eu cancelo esse 2 logo, aí eu pego o y de A é 4, mais o y de C, que é menos 6, vai ficar menos 6, igual y de B, que é 2, mais o y de D, que é o y que eu quero encontrar. Beleza? Então aqui vai ficar menos 2, passa para cá negativo, vai ficar menos 2, menos 2, vai dar menos 4. Y é igual a menos 4. Tá? Aí fica a critério de quem consegue enxergar melhor, né, a solução, né, pode observar. Eu acredito que essa aqui do ponto médio é uma solução bem mais direta, bem mais simples de enxergar. Então, em um paralelogramo, logo imagina as características dele lá, quais são as propriedades para poder estar tentando abordar de maneira mais efetiva ali, né, na questão. Então, acredito que aqui do ponto médio a questão saiu bem mais tranquilo de entender, inclusive. Né? Certo? Se eu tiver alguma dúvida, é só falar aí no chat e alguém me chama a atenção, que eu estou olhando direto para o papel aqui onde eu estou escrevendo, eu não estou vendo o chat, não estou vendo as telinhas aí de quem está falando alguma coisa. Certo? Então, é só chamar a atenção. Eu vou passando adiante aí para ver se a gente consegue ver o maior número de questões aí. Ok? Próxima questão. Questão 3. Tá? Sabendo que Q tem coordenadas em x e o ponto e é um ponto do quarto quadrante, né, e que a distância de Q ao ponto P de coordenadas 0, 4, essa distância é de 5 raiz de 2, calcule o valor de x. Aqui a aplicação direta da fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Né? Aqui ele já diz que a distância do ponto Q até o ponto P é igual a 5 raiz de 2. Tá? Igual a 5 raiz de 2. Qual é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos? Vai ser a raiz quadrada, tá? X de P menos x de Q ao quadrado, mais y de P menos y de Q ao quadrado. Tá? Isso aqui na raiz. Beleza? Isso aqui ele já está dizendo que a distância entre esses dois pontos é igual a 5 raiz de 2. Tá? É igual a 5 raiz de 2. Ok? Como aqui eu vou fazer a substituição dos valores que a gente tem aqui, do ponto P e do ponto Q, a única incógnita que a gente vai ter aqui vai ser o x que a gente precisa encontrar. Tá certo? Então, aqui, já adianto que eu posso elevar os dois membros da igualdade ao quadrado para poder eliminar essas raízes aí que não está nos ajudando. Tá? Então, eu corto essa raiz com esse quadrado aqui e faço as substituições. O x do ponto P é 0 e o x do ponto Q é 1. Certo? Então, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado vai dar 1. Certo? Vai dar 1 positivo. Mais y do ponto P. Y do ponto P é 4. Menos o y do ponto Q, que é x, que é o que a gente quer encontrar. Isso aqui é elevado ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado aqui, esse 5 raiz de 2, essa raiz some com o quadrado, e esse 5 vai elevado ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado, 25. Aí 25 vezes 2, 50. Beleza? Fazendo direto. Portanto, esse parêntese aqui ao quadrado é igual a 49. Tá? Esse 1 positivo passou para outro membro, aí ficou 50 menos 1, 49. Tá ok? Então, eu vou passar esse quadrado em forma de raiz. Mas quando eu passo, fica mais ou menos a raiz de 49. Tá? Fica mais ou menos a raiz de 49. Aí eu já adianto aqui, ó. O ponto... Não, ainda não necessariamente pode usar aqui. Vamos lá na frente, lá a gente utiliza esse quarto quadrante aqui, que a gente vai utilizar que esse x aqui, que é a nossa ordenada, ele tem que ser negativo. Tá? Tem que ser um valor negativo, já que ele está no quarto quadrante. Tá? Observa que aqui é a letra x, mas isso aí é a nossa ordenada.
né, é o valor nossa ordenada lá do ponto. Então, esse valor, como está no quarto quadrante, ele tem que ser negativo. Obrigatoriamente, o nosso x aqui tem que ser negativo. Tá? Então, um dos dois valores aqui que vai nos servir. Tá certo? Portanto, nós temos o quê? A gente tem que 4 menos x é igual a mais ou menos 7. Beleza? Mais ou menos 7. Isolando isso daqui, nós vamos ter que o x vai ser igual a 4 menos mais 7, tá? Só porque eu passei para o outro lado, inverti aí os sinais. Aí, quando a gente fizer as continhas, aí a gente vai obter que o x pode ser igual a menos 3, ou x pode ser igual a 11. Tá? Um desses dois valores. Aí, como eu estava falando, como esse ponto Q ele está no quarto quadrante, o que nos serve é o valor. Certo? Portanto, a nossa resposta é x igual a menos 3. Ok? X igual a menos 3. Muito importante esse detalhe aqui, ele estava dizendo que é no quarto quadrante, que é exatamente aqui para a gente decidir qual é o valor que vai nos servir. Né? Esse valor aqui não nos serve. Beleza? Bem tranquilo. Alguma dúvida aí? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar, beleza? Próxima questão. Dadas retas R e S, determinadas respectivamente pelas equações 2x mais y igual a 3 e 3x menos 4y igual a menos 23, é correto afirmar que R e S são retas. Agora é assim, a gente tem essas opções aqui, concorrentes, coincidentes, paralelas ou perpendiculares. Aí eu chamo a atenção para esses dois itens, para coincidentes e paralelas. Né? Que são casos particulares, né? Assim como concorrentes e perpendiculares. Nós temos aí no resumo aí em cima, se vocês forem pegarem material, para que as retas sejam paralelas, os m's, né, que são os coeficientes angulares, eles precisam ser iguais. Né? Então, é mais fácil nós escrevermos a equação dessas retas na forma reduzida, que é mais fácil de visualizar qual é o nosso coeficiente angular. Por exemplo, se a gente pegar a reta R aqui, escrever ela na forma reduzida, nós temos que y vai ser igual a menos 2x mais 3. Tá? Isolando o y, a gente tem ela na forma reduzida. A gente tem a equação da reta na forma reduzida. E a equação reduzida da reta S fica da seguinte forma. Fica, só isolando aqui o y, né, a gente vai ter, passa esse 4y para o segundo membro, né, vai ficar 4y igual a 3x mais 23. Tá? Mais 23. Aí passa 4 dividindo, que está multiplicando, passa dividindo, portanto, y vai ser igual a 3 sobre 4x mais 23 sobre 4. Beleza? Então, eu tenho a reta S, a equação da reta S na forma reduzida. Tá? Então, aqui a gente consegue observar claramente quem são os coeficientes de cada reta. Vou observar, o coeficiente angular da reta R é igual a menos 2. E o coeficiente angular da reta S é igual a 3 sobre 4. Beleza? Como esses coeficientes angulares são diferentes, então elas já não são paralelas, então não são também coincidentes. Então, as duas opções que nos restam é concorrentes e perpendiculares. Concorrentes ou perpendiculares. Essa questão, analisando aqui a resposta, se a resposta no final a gente vai chegar, se ela fosse perpendicular, ela também seria concorrente. Então, a gente teria 2 itens corretos. Tá? Então, seria uma questão que provavelmente poderia ser anulada, porque a gente ia ter 2 itens corretos. Tá? Porque se ela é perpendicular, ela também é concorrente, porque a perpendicularidade é um caso particular de retas concorrentes. Tá? Ela especificamente, né, forma um ângulo de 90 graus. Né? Elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, uma das duas opções é a correta aqui. Tá? Uma das duas opções é correta, porque os coeficientes angulares são diferentes. Mas, se eu quero saber se ela é perpendicular, se elas são perpendiculares,
eu tenho que verificar se o produto do coeficiente angular de R com o coeficiente angular de S se é igual a menos 1. Se esse produto for igual a menos 1, é porque as retas são perpendiculares. Tá? E nós podemos observar que menos 2 vezes 3 sobre 4 é diferente de menos 1. Portanto, elas não são perpendiculares. Tá? Elas não são perpendiculares, são simplesmente concorrentes. Beleza? São simplesmente concorrentes. Então, a resposta correta aí tem A. Ok? Quinta questão. Determina o ponto de interseção das retas R e S, cujas equações são, respectivamente, a gente tem aqui as duas equações. Tá? Encontrar o ponto de interseção entre duas retas nada mais é do que resolver um sistemazinho lá de duas incógnitas, né? Duas equações com duas incógnitas. É bem simples, então, ou faz pelo método da adição, na substituição, ou aqui é simplesmente se tu isolar o y aqui, em uma das equações, né? Eu posso isolar o y na primeira equação, nós temos y é igual a x mais 2. Né? Isolando aqui na primeira equação, a gente tem que y é igual a x mais 2. E eu posso substituir isso aqui na segunda equação e eu vou obter o valor de x, depois eu volto aqui. Esse é um método. Né? Pode resolver de outros métodos, que é um método simples de resolução de sistemazinho lá de duas equações e duas incógnitas. Portanto, substituindo esse valor aqui, nós teríamos que 3x mais y, onde eu vou substituir o y por x mais 2, menos 5 igual a 0. Beleza? Então, eu tenho 4x, tá? Já passando direto para cá, né? Aqui vai ficar menos 3, aí passo para cá 3 positivo, então é igual a 3 sobre 4. Tá ok? 3 sobre 4. E aqui eu volto, aqui faço a substituição do 3 sobre 4, que é o valor de x, mais 2, resolvendo aqui essas continhas aqui, nós vamos obter 11 sobre 4. Tá? Vai ficar 4 vezes 2, dá 8, mais 3, 11. Beleza? Bem simples essa daqui também. Interseção entre retas é bem tranquila. É só resolver um sistemazinho lá simples, e acabou o problema. Tá certo? Sexta questão. Determine a que distância está o ponto A da reta T, dada essa equação. Tá? Aí tem que lembrar a distância de um ponto até uma determinada reta. É a reta T. Aí tem a fórmula aí no resumo aí em cima. Então, x0, y0. Vou colocar aqui, para ficar mais fácil de entender, deixa eu... a x de A mais b y de A mais c. Tá? Tudo isso em módulo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais b ao quadrado. Tá? Lá na equação lá em cima, lá no resumo, lá está x0 e y0, né? É porque é um ponto que é dado, né? O ponto que tu quer calcular a distância. Como o ponto que a gente quer calcular é o A, eu vou substituir x de A e y de A. E quem são esses aqui, A, B e C? São os coeficientes, da equação da reta na forma geral. Tá? Na forma geral. Essa reta aqui, a equação aqui, pode observar que ela está na forma reduzida. Então, eu tenho que transformar essa equação para equação geral para poder enxergar quem são os coeficientes A, B e C. Né? Fazendo isso daqui, como o denominador é 3, né, é comum, eu passo multiplicando o y, eu vou ter 3y igual a menos 4x mais 2. Tá? Aí, passando todo mundo para o primeiro membro, que eu quero deixar na forma geral, vai ficar 4x mais 3y menos 2 igual a 0. Agora sim, ó, tu tem a equação da reta T na forma geral. Agora tu sabes quem são os coeficientes A, B e C. Aí substitui aqui na equação encontro do ponto A até a reta T. Né? Fazendo as substituições aqui, a gente vai ter 4 vezes o x do ponto A, que é menos 2, mais B, que é 3, vezes o y do ponto A, que é 3,
mais C, o C menos 2. Tá? Tudo isso aqui é em módulo dividido por raiz quadrada de A ao quadrado, que vai ficar 4 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Certo? Então, a distância do ponto A até a reta T, fazendo as contas aqui, nós vamos ter aqui menos 8, mais 9, menos 2, dividido por, aqui vai ser raiz quadrada de 25, vou colocar direto aqui, vai ser 5. Tá ok? Vai ser 5. Fazendo as contas aqui, nós temos que vai dar 9 menos 8 vai dar 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. E como é módulo, eu vou ter só 1. Aí fica 1 sobre 5, que é, desculpa, 1 sobre 5, que é a distância do ponto A até a reta T. Beleza? Aplicação direta da fórmula. Tá? Aplicação direta da fórmula. Lembrando que a equação da reta ela precisa estar na forma geral, que é para a gente poder observar os coeficientes para poder fazer a substituição na fórmula da distância. Tá certo? Bom, agora a gente vai pegando umas questões um pouco mais elaboradas, ela já tem um nível de dificuldade um pouco maior. Tá? Essa questão 7, por exemplo. Essa questão 7, vamos interpretar ela aqui, ver como é que a gente enxerga ela para poder começar a escrever, né, a solução. Um programa de rádio é gerado em uma cidade plana, tá? A partir de uma central C, que ela está localizada 40 quilômetros a leste e 20 quilômetros a norte dessa antena de transmissão. C envia um sinal de rádio para P, que em seguida transmite em todas as direções a uma distância máxima de 60 quilômetros. Qual o ponto mais a leste de C, que está 20 quilômetros a norte de T, que poderá receber o sinal da rádio, e eu quero saber essa distância desse ponto, né, para o ponto C em quilômetros. Tá? Então, ela parece ser uma questão assim, complicada, mas se organizar os dados aí, a gente consegue escrever ela direitinho aqui. Deixa eu inserir aqui um eixo cartesiano, que fica mais fácil de a gente trabalhar. Deixa eu só pegar aqui também. Para essa questão, a gente precisa pegar um desses pontos e escolher ele como sendo nossa origem do nosso plano cartesiano. Eu vou escolher o T aqui, olha. A gente vai escolher o T, que é mais fácil, porque ele é como se ele tá sendo tomado como referência. Ele diz que o ponto C está localizado 40 quilômetros a leste e 60 quilômetros ao norte dessa antena de transmissão T. Então, eu vou tomar como ponto de referência, ou seja, a nossa origem, o T sendo de coordenadas 0, 0, que é aqui na origem. Tá? Esse ponto C ele está localizado 40 quilômetros a leste, ou seja, para a direita aqui do nosso eixo, 40 quilômetros a leste, e 20 quilômetros ao norte, para cima, 20 quilômetros. Certo? 20 quilômetros. Portanto, nosso ponto C tem essa localização aqui nesse nosso plano cartesiano que a gente adotou aqui. Tá? Esse aqui é o nosso ponto C. Beleza? Esse é o nosso ponto C. Aí ele transmite o sinal aqui para a torre. Né? Aí essa torre vai transmitir o sinal em todas as direções com uma distância máxima de 60 km. Ou seja, o raio de alcance desse sinal vai ser de 60 km. Portanto, é como se tivesse uma circunferência, né, onde o círculo, essa área, é a área que todo mundo que estiver lá dentro, inclusive na circunferência, vai receber esse sinal. Tá? Vai receber esse sinal. Portanto, se a gente for traçar aqui a circunferência, vou só traçar aqui só um esboço de como seria a circunferência, que seria o alcance. Tá? Vai ficar ruim, porque deixa eu tentar colocar aqui, que eu acho que fica melhor aqui. Colocar uma circunferência aqui, eu traço para lá depois. Melhor do que eu tentar desenhar aqui, né? Senão fica feio.
deixar esses pontilhados aí, que só apagar tudo de uma vez. Bom, então aqui o raio de alcance é 60, então aqui ele alcança 60, aqui é 60, em todas as direções 60, que é o raio de alcance da transmissão desse sinal. Tá? Aqui negativo, tá? Menos 60, aqui menos 60. Já que está tomando como coordenadas. Beleza? A pergunta é, ele quer saber qual é a distância entre o ponto C e um outro ponto que está 20 quilômetros a norte da linha de transmissão, da torre de transmissão. Então, 20 quilômetros a norte da torre de transmissão são qualquer ponto que esteja nessa reta aqui que eu estou tracejando aqui de verde. Então, qualquer ponto aqui está a 20 quilômetros a norte de T, certo? Está a 20 quilômetros de T. Só que a pergunta faz o seguinte, qual é o ponto mais a leste do ponto C? Então, mais a leste do ponto C seria esse ponto bem aqui, ó. Eu vou chamar de D. Seria a coordenada desse ponto. E ele diz, né, que ele tem a maior distância. Então, a maior distância é ele que vai receber o sinal exatamente aqui no limite da transmissão aqui do sinal. Que no caso seria aqui daria 60 quilômetros. Tá? E como está mais a leste, é esse valor que está para a direita. Porque quando a gente for fazer a conta, tu vai observar que poderia ser esse ponto bem aqui, tá? Que está a 60 quilômetros de distância também, né? Porque o raio de alcance é 60 quilômetros de distância. Mas só que um detalhe aí que ele diz que tem que estar mais a leste do ponto C. E esse ponto para cá não vai estar mais a leste do ponto C. E a gente vai utilizar para pegar o valor positivo desse D aí, desse X de D aqui. Aqui eu preciso da abscissa, que é o X do ponto D. Tá? A pergunta, no final, é qual é a distância do ponto C para esse ponto? Que nada mais é do que essa distância aqui, que é a mesma distância daqui para cá. Então, para eu saber essa distância, eu preciso saber quem é essa abscissa aqui do ponto D. Tá? Quem é a abscissa do ponto D? Bom, para isso, a gente pega algumas informações aqui. Se esse ponto D está aqui no limite, então a distância desse ponto D até a torre de transmissão é de 60 km, como a gente já marcou aqui. Então, a distância do ponto D até a torre tem que ser igual a 60. Tá? Tem que ser igual a 60. Beleza? E calcular a distância novamente a fórmula, né? A fórmula raiz quadrada de x de t menos x de d ao quadrado mais y de t menos y de d ao quadrado. Isso aqui tudo na raiz. Isso aqui igual a 60. Beleza? Igual a 60. Vou levar todo mundo ao quadrado, que nós fizemos numa questão anterior aí. Levando ao quadrado todo mundo aqui, nós vamos ter, fazendo as substituições logo dos valores que nós temos, que o x e o y de t é zero, porque a gente considerou como sendo a origem aqui do nosso plano cartesiano. Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui vai ficar zero, tá? X de t, zero, menos x de d ao quadrado. Esse valor aqui ao quadrado, sinal negativo fica positivo, então a gente vai ter x de d, que é o que a gente quer encontrar, ao quadrado. Tá? Mais y de t é zero. Aí vai ficar y de d ao quadrado. Y de d ao quadrado, né? Vai ficar positivo também, né? Então a gente pode colocar como y de d ao quadrado positivo. Tá? E o y de d nós já sabemos que é 20, porque ele disse que ele está a 20 quilômetros a norte da torre. Então aqui vai ser 20 ao quadrado. Tá? 20 ao quadrado igual a 60 ao quadrado, porque eu elevei todo mundo ao quadrado. Primeiro mínimo, segundo mínimo. Tá? Aí agora é só fazer as contas aqui. Tá? Às vezes é mais fácil tu não desmembrar isso daqui, não elevar ao quadrado, até para facilitar a conta. Tá? Que às vezes a gente precisa ganhar tempo para fazer conta, e às vezes tem que parar para fazer conta. Se bem que essas contas aqui são bem simples. Mas uma dica aqui, vou observar, eu vou ter 60 ao quadrado menos 20 ao quadrado. Tá? 20 ao quadrado. Isso daqui é produto notável. Quem lembra lá do ensino fundamental, que a gente tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse é o produto notável, que é A mais B vezes A menos B. Tá? A mais B vezes A menos B. Então, a gente tem que x ao quadrado, x do ponto D ao quadrado, vai ser igual a 60 mais 20, né?
que vai dar 80, vezes 20, 60 menos 20, que vai dar 40. Aí eu vou passar como raiz, né? Vai ficar assim, x de d vai ser igual, mais ou menos, tá? Raiz quadrada. Desses caras aqui, olha, para facilitar também conta. Esse 80, eu posso escrever como sendo 2 vezes 4 vezes 10. Certo? E aqui o 40 como sendo 4 vezes 10. Tá? Só para fazer as contas, evitar fazer continha aí desnecessárias. Mais ou menos aqui. Aí vai ficar 4 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Aí vai sair o 4 da raiz e o 10 da raiz. Ou seja, vai sair o 40. Né? Vai sair o 40 daqui de dentro da raiz. Vai ficar 40 raiz de 2, porque o raiz de 2 não dá exato. Então, dá mais ou menos 40 raiz de 2. Tá? Mas qual o valor que a gente vai nos servir? O positivo ou o negativo? Ó, como eu estava falando, porque poderia ser esse ponto à esquerda e esse ponto à direita. Como ele está pedindo o ponto mais a leste, né, seria esse ponto aqui, então eu teria que ter o valor positivo. Então, o valor que nós queremos é o positivo, que é o 40 raiz de 2. Tá? 40 raiz de 2. Aí a gente vai para a pergunta, né? Responder a pergunta da questão, porque aqui não tem item, né? Mas se tivesse os itens da questão aí, a gente precisa chegar nesse valor, que é a distância do ponto D até o ponto C. É isso que está pedindo, a distância do ponto D até o ponto C. Tá? Isso aqui basta fazer como eles estão na mesma linha aqui, ó, eles têm a mesma ordenada, então basta fazer a diferença aqui das abscissas. Tá? Basta fazer a diferença das abscissas, a gente vai ter a distância entre os pontos. Portanto, vai ser 40 raiz de 2 menos 40. Tá? Só simplificando isso daqui, tirando 40 em evidência, nós vamos ter 40 raiz de 2 menos 1. Quilômetros. Tá? Quilômetros, que é a distância entre o ponto D e o ponto C. Ok? Bom, a gente já está faltando apenas 15 minutos. Eu vou tentar pegar algumas questões um pouco mais interessantes aí para dar tempo da gente fazer. Acredito que dá tempo de fazer só mais umas 2 questões com o tempo que nós temos. Eu vou comentar algumas aqui. Eu vou comentar só para dar ideia para vocês tentarem resolver, já com o material aí. Tá certo? A questão 8 fala sobre baricentro. Tá? Sobre baricentro. Aqui a gente tem um triângulo onde tem as coordenadas dos vértices desse triângulo, certo? E nele está inscrito um outro triângulo onde esses pontos aqui, P, Q e R, são pontos médios do triângulo. Ou seja, se for observar, esse triângulo aqui, os vértices dele são os pontos médios do triângulo maior. Esse triângulo é chamado de triângulo medial, tá? Triângulo medial. E um triângulo medial, vindo lá da geometria plana, o baricentro do triângulo medial é igual ao baricentro do triângulo original, tá? Do triângulo maior. Então, o baricentro desse triângulo menor é igual ao baricentro do triângulo maior, tá? E lá em cima vocês têm um resumo como calcular o baricentro, né? É a média aritmética das 3 coordenadas, tá? Do x de A, x de B, x de C. Faz a média aritmética, né? Divide por 3, tudo lá a gente tem o resumo, tá certo? Então, o item A é bem simples, porque ele está pedindo para encontrar as coordenadas, e as coordenadas são os pontos médios. Ponto médio também a gente já sabe como encontrar. Tá? E a letra B é só para concluir que os 2 triângulos têm o mesmo baricentro, né? O mesmo ponto, o ponto G. Tá certo? Então, é só verificar isso que vai dar o mesmo resultado aí, tanto para o baricentro do triângulo ABC, quanto para o baricentro do triângulo PQR. Tá? Só a sugestão aí para vocês fazerem. Tá? Essa outra questão aqui, a questão 9, só uma ideia também, eu vou pegar, acho que essa questão 10 aqui ela é interessante também, que é uma questão também que precisa de interpretação. Então é mais interessante pegar esse tipo de questão do que essas aqui que são bem aplicações diretas. Tá? Mas eu deixo a dica aí que vocês devem utilizar. Na questão 9, sabe-se que a reta 2x menos y mais 4 igual a 0 passa pelo ponto médio do segmento que une esses pontos, A e B. Tá certo? Então, ó, tu tem um ponto A e tem um ponto B. Né? Tu tem um segmento que une o
ponto A e o ponto B. Essa reta que tem essa equação aqui passa pelo ponto médio desse segmento. Passa pelo ponto médio. Beleza? Passa pelo ponto médio. Encontrar o ponto médio é tranquilo. Então, tu tem os dois pontos, aí o ponto médio, as coordenadas do ponto médio vão ficar em função desse K aqui. Tá certo? Vai ficar em função desse K. Beleza? Mas como a reta passa por esse ponto, então esse ponto aqui, que é o ponto médio, ele tem que satisfazer essa equação. Então, quando tu faz encontra o ponto médio aqui, substituindo nessa equação, tem que dar válido. Então, quando tu faz a substituição, vai ficar apenas na incógnita K aqui, tu encontra o resultado fazendo as continhas, bem direto também. Tá? Não tem tanta dificuldade aí nessa questão. Tá? Então, vamos para 10, eu acho que essa 10 leva o resto do nosso tempo todo aí, porque ela é bem longa. Tá? Ok? Vamos só adiantar aqui. Questão 10. Uma universidade organizou uma expedição ao sítio arqueológico de Itaboraí, um dos mais importantes do Rio de Janeiro. Para facilitar a localização dos locais de escavação, foi adotado um sistema cartesiano de coordenadas. O objetivo da expedição é realizar escavações nos pontos A, B e C. Nós temos aqui as coordenadas desses pontos. Se o chefe da expedição pretende acampar em um ponto equidistante dos locais de escavação, determine as coordenadas desse acampamento, tá? As coordenadas do local do acampamento. Beleza? Então, assim, tu observa o ponto A, coordenada 00, ponto B, 6, 18, C, 18, 6. Tá? O que ele diz é que ele quer acampar onde esse ponto de acampamento tem que estar a mesma distância para os locais de escavação, certo? Então, a distância do ponto A para o acampamento, que eu vou chamar de D, o acampamento que eu vou chamar de D, eu quero encontrar as coordenadas desse ponto D. Tem que ser igual à distância do ponto B até o ponto D e a distância do ponto C até o ponto D. Tá? Então, essas distâncias têm que ser iguais, porque ele está dizendo que são, o acampamento tem que estar equidistante a esses pontos de escavação. Tá certo? Então, aqui tu monta equações, né? Igualdades de equações que tu consegue pegar as equações e resolver sistema para poder resolver o problema. Tá? O qual seria mais interessante de pegar seria onde tem coordenadas 00, que já elimina várias contas aqui que a gente teria que fazer. Então, eu posso pegar essa igualdade aqui e essa igualdade aqui, que já nos facilita. Tá? Essa igualdade, a distância do ponto A até o ponto D, igual a distância do ponto B até o ponto D, e depois pegar essa igualdade aqui. Tá certo? Então, a distância entre pontos tu já sabe como é, né? Já tem lá a fórmula. Né? Como dos dois lados vão estar elevados, vão estar dentro da raiz, né? Que elevaria ao quadrado, então já pode extrair direto aí a raiz, porque vai ter raiz dos dois lados. Tá? Então, vou nem colocar a raiz mais aqui, né? Nesse problema aqui. Tá? Então, aqui vai ser o x do ponto A, tá? Menos o x de D, ou o x de D menos o x de A. Vou pegar o x de D menos o x de A. Vou colocar aqui o D, eu quero encontrar, é o x e y. Tá? Essa coordenada aqui que eu quero encontrar. Beleza? Essa coordenada que eu quero encontrar. Então, x de D menos o x de A, que é 0, ao quadrado, mais y do B menos o y do A, que é 0, ao quadrado, é igual ao x do ponto D, que é x, menos o x do ponto B. O x do ponto B é 6, ao quadrado, mais y do ponto D, menos o y do ponto B, que é 18. Tá? Que é 18. Tá certo? Para ganhar tempo aqui, eu vou colocar já desenvolvendo aqui direto isso daqui. A gente vai ter que vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Desenvolvendo esses quadrados aqui, no final nós vamos ter... deixa eu pegar já o... Eu quero mostrar para vocês até uma manipulação aqui que é interessante de fazer, que às vezes fica facilitando as contas. Então, bora fazer aqui direitinho. Acho que dá tempo de fazer. Fazendo isso daqui, a gente vai ter x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, eu vou ter 12x, tá? Mais 36, certo? Que é 6 ao quadrado. Mais y ao quadrado
menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, aqui a gente vai ter 36y, tá? Mais 18 ao quadrado. Eu não vou elevar esse 18 ao quadrado aqui, deixar aqui, vai nos ajudar. Aí eu cancelo, né, o x quadrado com x quadrado aqui, y quadrado com y quadrado, né, que eles estão no mesmo lado com os mesmos sinais, então em lado diferente, né, com o mesmo sinal, então eles são simétricos, a gente cancela isso daí, tá certo? Então, nós vamos ter aqui, passando aqui, a gente vai ter, passando aqui para o primeiro membro, o 12 positivo, né, que ele vem daqui, que está negativo, vai ficar 12x, tá? Mais 36y, igual, aqui, ó, 36 é 2 vezes 18, né, que eu tinha colocado aqui, mais 18 ao quadrado. Só isso daqui é na hora de fazer conta, né, para ganhar tempo na hora de fazer conta, isso daqui, em vez de colocar direto lá, que aqui vai dar 360, só para vocês, às vezes, pegar a dica, né? Aqui pode tirar em evidência o 18, aí fica 2 mais 18. Né? 2 mais 18. Então, 12x mais 36y é igual, aqui vai dar 20, aí multiplicar 20 por 18 é mais fácil, né? Que 2 vezes 18 dá 36, aí acrescenta o zero. Tá? Estou fazendo isso daqui, tirando o 18 em evidência. Por isso que eu não elevei o 18 aqui, que ia dar um número maior, ia dar mais trabalho. Tá certo? Aí eu posso observar aqui que todo mundo aqui é múltiplo de 12, então eu posso dividir todo mundo aqui por 12. Então vai ficar x mais 3y, deixa eu parece um K aqui. X mais 3y igual a 30. Tá? Igual a 30. Eu tenho a minha primeira equação. Tá? Eu tenho a minha primeira equação. Fazendo a mesma coisa com essa igualdade agora, tá? Fazendo a mesma coisa com essa igualdade, aí só pegar os valores tudinho, eu já vou colocar direto aqui para a gente não ter que fazer todo esse processo de novo aqui. A outra equação, fazendo com essa igualdade aqui, nós vamos chegar numa outra equação que fica da seguinte forma, menos 3x menos y igual a 30. Tá? Essa outra equação. Tá? Fazendo dessa igualdade. Só para ganhar tempo eu não tenho que fazer tudo de novo, beleza? Só pega aí os valores, vai chegar nessa equação. Tá? Então, eu monto o sistema, né? X mais 3y igual a 30, com 3x menos y igual a 30. Tá? Eu monto o sistema, eu posso multiplicar a primeira equação por 3, tá? Vai ficar 3x mais 9y igual a 90, e aqui menos 3x menos y igual a 30. Certo? Igual a 30. Ok? Aí, somando todo mundo aqui, nós temos o seguinte, cancela aqui, aqui vai ficar 8, tá? 8y, tá? 8y, eu acho que tem um valor aqui, pessoal, que eu acho que eu já fiz essa questão aqui mais cedo, aqui tem que dar 60, deixa eu ver onde é que tem negativo aqui. Só um valor que está negativo que, acho que na hora de eu... Só para verificar o valor, tá? Porque eu não fiz as contas aqui dessa outra parte aqui, que daria negativo, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado, porque aqui vai dar 8, aqui, que eu lembro, aqui dá 60. Tá? Dá 60. Eu acho que aqui é negativo, tá? Só refaz as contas lá, mas eu lembro que aqui vai dar 60 e o y vai ser igual a 15 sobre 2. Tá? 15 sobre 2. Tá fazendo as continhas aí. Y é 15 sobre 2. Aí, substituindo em uma das duas equações, a gente vai encontrar o x igual a 15 sobre 2. Tá? Eu só estou passando assim batido, não estou voltando aí porque já está esgotando o nosso tempo. E eu queria mostrar essa mesma questão de uma outra maneira que eu acredito que seja um pouco mais fácil de vocês entenderem a questão. Tá? Fica uma outra solução. Às vezes alguém pensa, tem tal solução. Mas essa solução a gente tem que lembrar um pouco de conceitos da geometria plana. Tá? Geometria plana. Se for observar, essa questão,
ele diz que ele quer encontrar um ponto equidistante desses 3 pontos. Isso daí nada mais seria do que se eu tivesse o ponto D aqui e eu tivesse 3 pontos. Aqui na circunferência de centro D. Se for observar, isso é verdade, né? Porque aqui ele está querendo que tenha a mesma distância. Né? Que é a mesma distância. Então, o D seria o centro de uma circunferência que passa por esses 3 pontos. Né? Passa pelos 3 pontos, pelo ponto A, B e C. Tá? A, B e C. Aqui sem eu colocar as coordenadas, tá? A, B e C. Beleza? E unindo os 3 pontos, a gente tem um triângulo. Tá? A gente tem um triângulo. E essa circunferência é uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Tá? É uma circunferência circunscrita a esse triângulo, onde o centro dessa circunferência nada mais é do que o circuncentro do triângulo. E o que é o circuncentro? Por isso que eu estou falando. Se lembrar desses conceitos, a questão fica um pouco mais fácil. Porque o circuncentro é o encontro das mediatrizes. Encontro das mediatrizes. Aí tem que lembrar lá da geometria plana. E o que é uma mediatriz? A mediatriz é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio. Então, se eu sei o ponto médio do segmento BC, eu vou chamar de M, e eu passo uma reta perpendicular a essa reta, a esse segmento BC, passando aqui no ponto médio, isso aqui é uma mediatriz. Tá? É uma mediatriz. E se eu pegar uma outra mediatriz, ou seja, ponto médio aqui, pegar uma mediatriz que tem e passo uma perpendicular aqui passando por esse ponto médio, o encontro dessas duas mediatrizes é o circuncentro, que é exatamente esse ponto D que eu quero encontrar. Certo? Então, acaba ficando fácil, porque a gente tem as coordenadas dos vértices do triângulo, que são os pontos A, B e C, que são os pontos de escavação. Então, encontrar o ponto M aqui é o ponto médio desse segmento BC, certo? É o ponto médio do segmento BC. Aí aqui o segmento BC aqui, olha, o X do ponto B, do ponto M, vai ser a média aritmética do X aqui, tá certo? Do ponto B com o ponto C, tá certo? Vai ser, aí, o X do ponto M é igual a 6 mais 18 dividido por 2, tá? 6 mais 18 dividido por 2, tá certo? Então, o X do ponto M vai ser o quê? Vai ser 24, né? Por 2 dá 12. Dá 12, tá certo? E o Y do ponto M é igual a 18 mais 6, né? Por 2. Também vai dar 12. Então, o Y do ponto M é igual a 12. Beleza? Então, a gente tem aqui, olha, contas fáceis, né? Contas fáceis de fazer. Então, a coordenada do ponto M é 12, 12. Tá? É 12, 12. Tá? Essa questão, novamente, eu não vou fazer toda porque o tempo já está esgotando. Eu vou deixar aqui, com esse outro item, é contas fáceis que vocês vão fazer. Vou só deixar a dica. E aqui tu vai encontrar o ponto N, tá? É ponto médio do ponto A e B, beleza? Ponto médio. Tranquilo? Bom, essa reta aqui é perpendicular a essa daqui. A reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Então, se eu calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e B, e calcular também o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto B e C, é fácil calcular isso, tá? Lá no resumo tem como calcular coeficiente angular conhecendo 2 pontos. A gente conhece os pontos, tá? Conhecendo 2 pontos a gente consegue encontrar. Beleza? E o coeficiente angular dessa reta aqui, que eu posso chamar de R, e essa aqui de S, para facilitar na hora de escrever, o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular da reta que passa por BC tem que ser igual a menos 1, porque elas são perpendiculares. Tá? Aquela ideia lá de retas perpendiculares. Aí, como tu vai ter esses coeficientes, tu encontra o coeficiente da reta R. Tá? Encontra o coeficiente da reta R. Analogamente, tu encontra o coeficiente angular da reta S. De posse dos coeficientes angulares dessas duas retas e do ponto por onde elas passam,
tu consegue escrever as equações da reta utilizando a forma geral, que é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Tá? Esse y0 e x0 são as coordenadas dos pontos que tu conhece, que são esses pontos médios aqui. Aí tu consegue escrever a equação da reta R e da reta S. E esse ponto D aqui vai ser a interseção entre essas duas retas. E encontrar a interseção entre duas retas, a gente já fez questões aí anterior, que é fácil, só fazer substituição, não vai ter problema, e dá para tu encontrar também a solução por essa forma. A ideia é um pouco mais complicada porque tem que puxar conceitos de geometria plana, e tu tem que lembrar de várias outras coisas. Só que na hora de fazer conta é mais rápido. Tá? Na hora de fazer conta é mais rápido do que pegar essa outra que a gente viu aqui, que precisa fazer muito mais contas. Se tu for fazer aqui, tu vai encontrar também x e y sendo 15 sobre 2 e 15 sobre 2. Tá certo? Então, fica como exercício para vocês fazerem dessa forma aqui também, tá? Em um próximo encontro, se alguém tiver dúvida, não conseguiu fazer, quiser que faça, a gente retoma aqui, beleza? Mas o nosso tempo já esgotou, passou 4 minutos, tá? Eu me despeço de vocês aqui. Uma boa noite, tá?